O Lula cometeu um erro fatal. Ele iniciou uma guerra brutal contra o Centrão, contra o sistema. E obviamente que toda ação tem uma reação. Ele já está tomando a reação neste exato momento. E só o custo inicial dessa guerra já é gigantesco. Qual que é o custo que a gente está vendo nesse exato momento? Eu cheguei a comentar em outro vídeo. Ele vai perder o direito de escolher o ministro do STF que vai ocupar o cargo do Barroso. Além do interesse do Barroso de sair para não ser sancionado, também tivemos conversas nos bastidores para perenizar a influência do PT e da esquerda no STF, porque o ministro Barroso não é um cara tão jovem, então ele iria se aposentar em algum momento nos próximos anos. Ou seja, era um fato que ia se perder esse cargo, e esse cargo, pelo que tudo indica, iria exatamente para a direita. E para evitar isso, ele conversou ali, colocou um somebody love e o Barroso deu linha na pipa. Para quê? Para aumentar a influência. Tanto que todos os cotados agora para sentar na cadeira de ministro do STF são muito jovens, com o objetivo de perenizar a influência da esquerda no STF. Porque o único lugar que eles vão continuar tendo influência é no STF. Porque Senado já se mostra muito mais de direita. Câmara já se mostra muito mais de direita. A presidência já tem uma grande probabilidade de ser de direita. Ou seja, só restou o STF. E agora, o que aconteceu? Teve uma reunião do Centrão, do sistema, da galera que realmente manda no Brasil, nos bastidores, e começaram a selecionar o próximo ministro do STF e já deixaram muito claro, já passaram diversas vezes essa mensagem para o Lula. Se você indicar um indivíduo que a gente não queira, a gente não vai nem pautar a sabatina dele no Senado. Ou seja, ele não vai ter nem aquele momento de aprovação, ele não vai ser nem desaprovado, ele simplesmente vai ser arquivado. E dessa forma, obviamente, que o Lula não quer, ele precisa de todos os ministros do STF do lado dele para 26, já que provavelmente ele vai querer lançar o somebody love, ele vai querer dar aquela dançadinha com o pé nas costas, não é mesmo? Ou seja, a guerra que ele tá fazendo para tirar a carga do Centrão, para bater, na verdade, já está dando um mega tiro no pé dele. E essa reunião que eu vou detalhar para vocês nesse vídeo é realmente um resumo do Brasil, que esses indivíduos, muitos deles não tiveram votos, mas possuem muita, mas muita influência. Isso em paralelo à evolução que está acontecendo de forma exponencial na CPMI. Eles estão preparando de forma excepcional a Arapuca pro irmão do Lula. O que eu falei pra vocês, amigos, o irmão do Lula vem no final do show, vem ali pro meio do final pra fechar o primeiro ato. E exatamente isso que vai acontecer. E não tivemos só isso, tivemos novos vazamentos da CPMI do INSS. Ou seja, tudo indica que isso vai ser uma bomba nuclear em cima do governo Lula. Em paralelo a isso também, temos ali mais um novo comentário sobre a estratégia do Trump e do Elon Musk de enjaular o nosso querido Alexandre de Moraes. Exatamente, as provas que estão sendo construídas e a acusação que o Alexandre de Moraes vai receber no colinho dele é algo extremamente grave. Vou resumir a acusação e a gente vai explorar um pouco mais no início desse vídeo. Qual que é a acusação em essência? Que o Moraes utilizou a Polícia Federal para atuar dentro dos Estados Unidos. Chegou-se a especular, chegou-se a começar a execução de um possível sequestro, olha só, de um sequestro dentro do território americano. Vocês têm noção disso? Você colocou a Polícia Federal para atuar em solo americano, já está completamente errado, sem autorização dos Estados Unidos. Segundo, você estava arquitetando a prisão em solo americano. Só que como a Polícia Federal não tem jurisdição em solo americano, isso não pode se chamar de prisão, isso tem que ser chamado de sequestro. Ou seja, o que a gente está vendo agora de elaboração para encaçapar o Moraes é algo absurdo. Se conseguir provar, não vai ter um país do mundo que não vai concordar com a inserção do nomezinho do Moraes na lista da Interpol e a caçada para encaçapar o Xandão.
Amigos, o que a gente está vendo agora é uma grande revolução. A gente viu alguns passos para trás da direita com um aceno positivo do Trump pro Lula, mas agora a gente está vendo que tem um jogo duplo. Tem o jogo do holofote, que é para melhorar ali as sanções econômicas, pelo que tudo indica, e tem o jogo dos bastidores. E o jogo dos bastidores está pegando fogo, tá pegando fogo. E obviamente, como eu te falo, isso aqui é um enredo de filme, e no final do filme é que tudo fica muito mais interessante. E o final do filme, o ato final, vai ser nas eleições de 26. Ou seja, até lá vai ter muita, mas muita água para rolar embaixo dessa ponte. Mas vamos começar com o pé direito. Esse aqui é o vídeo da meio-dia, o vídeo das 9 já foi postado no canal 2, que o link tá aqui na descrição, e agora estamos indo pro vídeo da meio-dia. Então, bom almoço a todos e vamos começar com o pé direito. Você tem que curtir o vídeo, seguir o canal, se inscrever nesse canal 3, se inscrever no canal 2. Então vamos começar com tudo. E só para ficar bem claro, amigos, eu estou postando em mais de um canal porque o canal 1 simplesmente não está tendo distribuição, então siga os 3 canais. O terceiro vídeo eu falei que ia ser postado no canal 3, mas provavelmente vai ser postado no canal 1, tá? Eu vou avisando lá no grupo do WhatsApp. Caso você não esteja no grupo do WhatsApp, agora eu consigo colocar o link do WhatsApp aqui na descrição, então é só você entrar na descrição e clicar aqui que você vai conseguir entrar. Eu sei que tava com muita gente de dificuldade para ler o QR Code, eu não tava conseguindo postar o link porque estava bloqueado no YouTube, mas agora desbloqueou pelo menos o link. Então vamos começar com o pé direito, meus amigos. Espero que você já tenha curtido. Vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é essas falas aqui. Em seguida, eu vou consolidar as falas de referência que ele utiliza aqui. Presta atenção. Pareceu uma bomba maior ainda, né? O advogado Paulo Faria chega dos Estados Unidos com a notícia de que Flávia Guimarães, sua cliente, nascida no Recife, mas cidadã americana, foi seguida, como se diz na gíria policial. A Polícia Federal Brasileira fez campana da sua vida nos Estados Unidos para informar a autoridade e para um possível plano de prisão. Mas a Polícia Federal Brasileira pode prender em território americano? O nome disso, meus queridos amigos, é sequestro, crime grave, crime grave, crime grave. Pois é, se isso for verdade, né, eu não vejo por que o doutor Paulo Faria teria que mentir num caso importante como esse. Só para ficar bem claro, ele cita um momento ali que ela é cidadã americana, mas isso importa, obviamente, mas não importa tanto. A essência é a atuação da Polícia Federal em solo americano. Se fosse para me prender que sou brasileiro, prender qualquer indivíduo, se prender uma mula que fosse alemã, não importa, é o solo americano, é você atuar como outra polícia de outro país em solo americano. Isso é loucura, tá? Isso é uma violação da soberania nacional de forma bizarra. E também porque, como André Marcília e outros advogados muito bem conceituados já o comentaram de forma estupefata. É uma coisa simplesmente inacreditável. É inacreditável. O Brasil, que está acusando os Estados Unidos de Trump de ferir a soberania territorial brasileira, praticando de forma velada uma invasão da soberania legal dos Estados Unidos. É uma invasão do território americano. Você presta atenção nisso? É uma invasão. Entende a gravidade disso? Entende que se isso for provado, literalmente, e o Trump quiser colocar isso no holofote, isso é uma bomba nuclear? Você consegue compreender isso? E ainda tem como puxar depois para a Itália, porque parece que na Itália aconteceu a mesma coisa. E tudo indica que não tiveram autorização nem do Estado italiano, nem do Estado americano. E agora eu vou colocar uma palhinha aqui que eu não consigo colocar no outro vídeo, do que o Marcília fala. Pedido de Moraes, a Polícia Federal teria acionado um oficial em Miami para tentar prender a brasileira, que é uma americana. Então ela diz, havia outras pessoas participando do monitoramento, ela estava sendo monitorada e que por sorte ficou na companhia de outro manifestante o tempo todo dentro da barraca. Então houve uma investigação contra ela lá, que foi aberta de ofício pelo ministro Moraes, sem qualquer consulta prévia ao Ministério Público, como sempre. E então, depois de tentar bloquear ou buscar bloquear suas redes, houve também essa tentativa de fazer com que ela fosse presa em território norte-americano. O que parece é que o Moraes, não apenas contente em buscar atingir as pessoas que moram fora do país com as suas decisões. Ou seja, isso aqui é uma loucura completa, perfeito. Agora eu quero mostrar só o início
da conclusão desses dois indivíduos. Do Vinícius agora, presta atenção no que ele vai falar aqui. Só vou mostrar o iniciozinho. E para quem achava que a vida de Alexandre de Moraes não poderia piorar após a aplicação da Magnitsky, que é o meu caso inclusive, eu achava que isso era o pior que poderia acontecer com o magistrado, novas informações, novas revelações mostram que as coisas podem piorar ainda mais para o ministro Alexandre. E por quê? Eu vou trazer aqui alguns cortes da Ludmila Lins Grilo, ex-juíza, do advogado do Felipe Martins e da própria Flávia Magalhães. Ou seja, esses três casos são nucleares, mas o caso da Magalhães eu acho que é o pior de todos, tá? O caso do Felipe Martins era o pior porque tinha ali uma alteração de documento em solo americano, mas agora o caso da Magalhães supera muito e muito mesmo. Agora presta atenção nessa outra conclusão. Cerco do governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes está se fechando. Primeiro, quando o governo... Ou seja, um consenso. Aqui ele vai citar também o caso do Felipe Martins e da Magalhães também. Qual que é o ponto que eu gostaria de mostrar pra vocês? Que é um consenso. Ah, Floriano, mas eu vi o vídeo hoje de manhã, 9 horas, você falou isso, você comentou isso, mas nada aconteceu. Amigos, isso aqui não é defresh, isso aqui é país, isso aqui vai levar meses. Isso aqui vai levar meses. Mas como levou meses pra sair a Magnitsky, como levou meses pra cortar os vistos, é assim que é tempo de país. Isso aqui não é uma baderna, não. Isso aqui é um ditador que bate o martelo na condenação. Isso aqui é democracia, então tem que levar. Isso aqui, no caso, Estados Unidos é democracia, então leva tempo, leva processo. Então tem todo o tempo legal pra você conseguir executar uma punição. Mas tudo indica que vai acontecer. Se for comprovada a questão da Magalhães, é impossível os Estados Unidos não caçar. É impossível. E ainda teve a entrada do Elon Musk. Ou seja, meus amigos, veja o vídeo hoje das 9 horas. O link tá aqui na descrição. Vale a pena para você entender o que tá acontecendo. E agora, obviamente, não obstante de tudo isso, o Moraes vai para cima. O Moraes não tem medo. O Moraes é o lendário. Presta atenção nessas colocações. Isso aqui é loucura, tá? Isso aqui tem risco de instabilizar, de criar instabilidade no país, guerra civil, perder completamente a linha. Peguei a temperatura no Supremo sobre o que deve acontecer quando transitar em julgado esse julgamento, né? Todo esse processo envolvendo Jair Bolsonaro. Vamos lembrar, já teve julgamento, foi condenado e agora está na fase de embargos. Bom, a ideia é que realmente entre novembro e início de dezembro se encerre. E a temperatura hoje é que Bolsonaro iria para o regime fechado, viu? Quem determina isso é o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que o Alexandre de Moraes pode ser louco o suficiente, mas isso aqui vai ter que passar pela primeira turma. Claro, submete a própria turma, a primeira turma. Loucura. Conversando com pessoas ali no Supremo, a tendência é que Bolsonaro cumpra, assim, esse regime fechado e no sistema prisional, quer dizer, em Brasília seria a papuda, não seria, por exemplo, Polícia Federal ou nem mesmo Exército. Então, esse seria o desenho deste momento. E aí, por exemplo, quem compara com o caso do ex-presidente Fernando Collor, eu fui lembrada que Collor chegou a ficar 8 dias no sistema prisional antes de passar para a prisão domiciliar, porque Bolsonaro tem problemas de saúde, sérios problemas de saúde, mas a defesa sempre precisa comprovar tudo isso com farta documentação. A defesa, à época de Fernando Collor... Aqui ela levanta um ponto como se fosse difícil comprovar que o Bolsonaro tem problema de saúde. Apresentar mais de 300 exames e documentos para comprovar os problemas de saúde e então ele poder passar para... O que ela está mostrando aqui é que talvez o Moraes vá querer complicar, atrasar e colocar o Bolsonaro numa papuda alguns dias. Isso vai gerar uma crise internacional, isso vai ser colocado como tortura, perseguição, a vaca vai pro brejo. E se juntar com a questão da Flávia Magalhães, com o Felipe Martins, eu não acredito que o Marco Rubio vai baixar a cabeça e nem o Trump. Essa é a minha conclusão. Isso vai ser perseguição selvagem, vai ser pesado. E agora, amigos, o governo Lula tá aprendendo a jogar o jogo, tá? E obviamente que ele tá indo comendo pelas beiradas.
PT faz aproximação de Big Tech e foca a atenção em Kawaii. Ele quer conseguir, porque o Kawaii é uma rede social de uma galera mais humilde. Ele quer focar no público dele ali, e aí ele tá querendo fazer a aproximação, falar do Somebody Love ali, você sabe muito bem. E aí, o que que indica isso aqui? Que ele não tá se aproximando só do Kawaii. O Kawaii, ele vai conseguir ter mais influência porque é uma rede menor. Mas ele deve estar se aproximando do YouTube, do Instagram, e por isso que a gente tá vendo, possivelmente, esse corte de distribuição, ó. O PT do presidente Lula da Silva tem feito uma aproximação estratégica com as Big Techs visando impulsionar a presença do partido nas redes sociais e, ao mesmo tempo, diminuir a resistência das empresas à regulação proposta pelo governo. Regulação esquece. Em entrevista ao Metrópole, o secretário de comunicação Éden Valadares destacou também a atenção especial ao Kawaii, plataforma por vezes fora do radar sobre a movimentação política no ambiente digital. De acordo com o secretário, a sigla tentou aproximar das Big Techs, mas o movimento foi interrompido quando o presidente Donald Trump impôs tarifaço no Brasil. A Casa Branca citou restrições de atividades de empresas norte-americanas como um dos motivos para a represália política, ou seja, eles deram um passo para trás, mas pelo que parece, no Kawaii eles estão avançando. Após a carta, o PT congelou o debate com as Big Techs e as próprias recuaram com a eleição. Ou seja, meus amigos, aqui o Trump já conseguiu impedir uma censura, porque essa aproximação era o quê? Ampliar a esquerda e diminuir a direita, esse é um fato. Mas o Kawaii parece que eles estão com mais influência. Então, se você tem um Kawaii aí, repense a tua existência e cuidado com as informações que você vai consumir lá. Seguindo agora para a CPMI do INSS. Fux concede habeas corpus a ex-presidente do INSS. O ministro do STF, Luiz Fux, concedeu nesta segunda-feira um habeas corpus ao ex-presidente do Instituto Nacional do INSS, Alexandre Stefanuto, que prestará depoimento na CPMI do INSS às 16 horas. Na decisão, o ministro concede a Stefanuto o direito de permanecer em silêncio e de ser acompanhado por um defensor, com quem deve poder se comunicar restritamente. Segundo apurou a Metrópolis, a oitiva do ex-servidor está mantida. Ele realmente já deu lá a manifestação dele e ele ficou lá falando, não vou me comunicar, falou muito pouco, não teve grandes insights dessa colocação. E tem mais uma notícia que não é boa, isso aqui teria potencial para gerar um impacto nuclear no Brasil, que seria a quebra do sigilo do ex-chefe de gabinete do Alcolumbre, mas a CPMI derrubou essa quebra de sigilo e o sigilo não vai acontecer. Isso aqui demonstra claramente a influência do Alcolumbre e a influência do Centrão. Nesse caso, é muito péssimo. Mas agora, o novo alvo do Centrão não é mais a direita e não é a questão da fraude no INSS, e sim o próprio Lula. E eu vou evoluir isso aqui já já. Antes disso, presta atenção, tivemos essas duas notícias não tão boas, mas temos essa notícia muito boa. PL prepara ofensiva em CPMI para tentar convocar irmão do Lula. Isso aqui já é a terceira tentativa e provavelmente, amigos, é aquela frase: água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Então, tudo que a gente pode esperar é que o momento, sim, o irmãozinho, o brother do Lulinha vai vir para a luz do sol dentro da CPMI. E aí vai ficar muito bonito. Agora vamos falar do internacional e em seguida a gente já volta para a reunião secreta e mostra tudo o que está acontecendo aqui no Brasil e como que o Lula vai sofrer uma pancadinha. Presta atenção inicialmente nesses comentários vergonhosos, na minha opinião. Esse documento, tão alardeado por Donald Trump, não traz nada de concreto, e sim princípios. Não traz nada de concreto. Basicamente, depois do documento, um pouco antes do documento, parou o cessar-fogo, ou seja, parou os ataques. Na verdade, parou o cessar-fogo, iniciou o cessar-fogo, parou os ataques, foi liberto os reféns e tivemos a inserção de tropas de outros países, Egito, Emirados Árabes, dentro da faixa de Gaza. Isso não é nenhum benefício, isso não trouxe nada, é muito vazio realmente. Declaração assinada com os líderes dos países mediadores do acordo. Isso aqui é uma vergonha. Os comentários da Globo em relação a Gaza é uma vergonha e mostra que a ideologia corroeu completamente a mente desses indivíduos. Agora eu vou mostrar um vídeo muito triste, tá? Mas realista. Vou mostrar aqui, Joel e Guga, as imagens de antes e depois de Gaza. A gente conseguiu aqui para mostrar para vocês. Acima antes. Olha só, vocês estão vendo aí as imagens do lado direito antes e do lado esquerdo depois.
A gente consegue ter uma noção do que... Ó, aqui tem uma malandragem. Você percebe que aqui as cores estão muito mais acesas e aqui as cores estão muito mais para baixo. Não faz sentido a cor da madeira ter mudado, né? Ah, mas é pó. Mas, meu amigo, mesmo assim, o pó vai, você passa um paninho limpa, né? Então já tem uma malandragem, mas tudo bem. A realidade é que tem uma destruição gigantesca. Que era, né, a cidade de Gaza e os escombros É um bizarro. que a cidade se tornou agora. Então, você vê o centro da cidade ali, as pessoas numa vida normal, apesar de todas as restrições, por estarem submetidas ao governo do Hamas, mas ali, uma cidade que funciona. Mas, amigos, eles escolheram um governo terrorista. O governo terrorista foi lá e liquidou 1.900 pessoas do país vizinho. O país vizinho é muito mais forte, veio com sangue nos olhos. Ah, eu não queria que tivesse bombardeado. Não teria invadido Israel. Não tivesse invadido, não teria acontecido nada. Mas que é algo muito doloroso, meus amigos. É muito triste, né? Toda guerra é muito triste, porque a maior parte dos infelizes que sofreram não foi a galera que invadiu. Foi o cidadão normal, o padeiro, o professor, o aluno, essa galera normal. Mas esse é o preço das escolhas políticas, meus queridos. Esse é o preço das escolhas políticas erradas. Agora, em paralelo, presta atenção nessas colocações aqui que eu achei extremamente pertinente. Isso aqui vai definir completamente o futuro do Brasil, tá? Empresas fantasmas, rotas disfarçadas e escambo entre barris de petróleo e obras de infraestrutura. É assim que a China compra petróleo do Irã e consegue driblar as sanções impostas pelos Estados Unidos. É um sistema paralelo que movimenta bilhões de dólares por ano e mostra como Pequim encontrou um jeito de financiar Teherã sem usar o sistema financeiro internacional. A história é bem importante, hein? Eu vou contar tudo e você não esquece de seguir o Invest News. As sanções americanas contra o Irã tornaram quase impossível comprar petróleo iraniano de forma legal. Desde que o Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 e restabeleceu as punições, qualquer empresa que negocie com Teherã pode ser bloqueada do sistema bancário. Entenda uma regra geral. Não existe sanção eficiente. Existe apenas o encarecimento do produto. Como assim, Floriano? Vamos supor que existe, a partir de agora pegam e coloca... Não, vou dar um exemplo real aqui, acho que fica muito mais claro. Droga. Pensa naquela folhinha verdinha que vende, que o pessoal usa, sabe? Aquela folhinha verdinha, se não fosse a questão da criminalização, seria muito barata, porque a produção é barata. Mas fica muito caro por causa do custo do transporte, porque é algo proibido. A mesma coisa com qualquer sanção. Ah, você não pode vender petróleo. Beleza, você vai ter que vender o petróleo mais barato. Simples. Ah, você não pode comprar tal coisa. Beleza, você vai ter que comprar mais caro. Entendeu? Porque tudo é precificado do capitalismo. Internacional. Mas o Irã continua. Então não quer dizer que não tem efeito a sanção. Tem um impacto, só que não é um impacto, nunca mais vai conseguir comprar. Vai. Continua vendendo. E cerca de 90% das exportações de petróleo vão para a China. Como que isso acontece? O esquema é basicamente um escambo disfarçado de contrato comercial. O Irã envia petróleo para a China e, em troca, as empresas estatais chinesas constroem infraestrutura dentro do Irã. Refinarias, aeroportos, obras de energia, de transporte. O pagamento não passa por bancos comuns. Ele é feito com uma entidade... Entendeu o somebody love que tá rolando? Isso aqui os Estados Unidos não tem como punir e, querendo ou não, ele tá ajudando a China, porque a China compra o petróleo muito mais barato e entrega em serviço para piorar a situação, ou seja, para ficar mais lucrativo ainda para a China. E obviamente que a China é inimigo dos Estados Unidos, não é legal beneficiar, mas é o custo das sanções. Dito isso, eu falei que eu sempre vou trazer aqui o dólar. Aqui está o dólar, meus queridos. 5,50, subiu novamente. O governo realmente está em muitos maus lençóis. E agora, vou falar para vocês, se você quer aprender a investir na prática em dólar, eu fiz esse e-book, Investindo em Dólar completo, ele tem tudo, ó. Detalhe por detalhe, ele está nessa plataforma, você paga apenas R$ 49,90, o link está na descrição, você faz o pagamento, você vai ter acesso a essa plataforma que você vai conseguir ler o e-book por parte, você vai conseguir pegar e salvar o que você já leu, e também a gente vai adicionar uma área de vídeos para te ensinar a abrir conta, fazer a transferência, tudo detalhadamente. Então, se você quer proteger o seu dinheiro, se você quer estar alocado em dólar, eu te sugiro muito adquirir o e-book, eu fiz com muito preciosismo, está extremamente completo. E também, se você já adquiriu e leu, e se tiver algum feedback para melhora, você pode me mandar, porque você vai ter direito às suas atualizações. Se você mandar algum feedback que eu acho que faz sentido para a gente poder melhorar e acrescentar novos módulos, a gente consegue fazer isso de forma muito fácil nessa plataforma, então por isso que eu adicionei nessa plataforma e-book, tá bom? Então eu espero que você faça o seu papel e temos 7 dias de garantia. Comprou ou não gostou, a gente devolve integralmente o seu dinheiro. O link está na descrição. Vamos seguir também, você me apoia aqui no meu
humilde trabalho de informar a população brasileira. Se você não quiser o e-book, quiser apoiar por Pix, também tem aqui meu Pix, fique à vontade. Agora vamos dar sequência, já entrando na guerra que está acontecendo entre o Lula e o Centrão. Presta atenção nessas colocações aqui. Aqui no Brasil, o governo começou a exonerar indicados do Centrão que estavam ocupando cargos de segundo escalão. Essas demissões acontecem em resposta à derrota da semana passada, quando a Câmara derrubou a medida provisória. Na verdade, nem quis saber da medida provisória, que substituía o aumento do IOF. O principal alvo do Planalto foi o PSD de Gilberto Kassab. De Brasília, Heloísa Torre traz detalhes ao vivo. Boa noite, Elo. Oi, Renata, boa noite para você também e para todos. Pois é, a resposta veio menos de uma semana depois da derrota. O entendimento é o seguinte: quem jogou contra a MP não pode mais fazer parte da base governista nem ocupar postos no governo. Desde a semana passada, os cargos estão sendo mapeados e substituídos. No PSD, as baixas foram em 4 superintendências do Ministério da Agricultura. No Pará, Maranhão, Minas Gerais e Paraná. O partido orientou o voto contra o governo e a bancada acabou se dividindo. Do União Brasil, os exonerados são do IFAM, no Maranhão, e da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento. Ou seja, o Lula abriu guerra, porque o que o Centrão gosta é tá com carguinha, tá chupinhando, certo? Beleza. Agora preste atenção nas falas da Daniela Lima, a nossa famosa Dani, presta atenção. Lula vive um problema no Congresso Nacional, com a Câmara em dócil e dependendo muito do Senado para aprovar projetos importantes ou evitar pautas bombas. Esquece. Aquele cara do dinheiro na cueca, ele já falou. O Lula não pode mais contar com o parlamento para aprovar nada. Ele só precisa passar o básico do básico. Né? E o Senado tem um candidato, relatou o ministro do Supremo. Todo mundo que acompanha aqui o All News já sabe. O candidato do Senado é o senador Rodrigo Pacheco. E o candidato do Alexandre de Moraes, quem que é? Pacheco também. Preocupante. Então tá tendo um lobby muito forte, tanto na política quanto no judiciário, para que Lula, tome essa decisão com algum vagar, o que muita gente não concorda. Já dou um spoiler aqui do que a gente vai tratar nas colunas de amanhã. Muita gente acha que vai ser ruim deixar nomes na chuva, né, como a gente fala em política, né, em jargão político, ou seja, ali sendo escrutinado pela imprensa, sendo perguntado toda a vida sobre a possível indicação ou não. Isso costuma desgastar quadros e cria uma animosidade interna mesmo, entre as pessoas que são citadas, porque elas se sentem competindo por um posto que é o posto de uma vida, para quem dedica a vida ao exercício da... Então, o potencial de destruição interno desse caos é muito bom, tá? Isso é bom. A magistratura, da judicatura. Então, os ministros esperam se reunir com o Lula. Você estava dizendo que o Lula estava saindo da Itália, ele já saiu. Eu conversei com o pessoal que estava acompanhando, vou até ver aqui qual foi o horário, 2h18, às 2 horas veio a informação, o presidente acabou de embarcar. A Janja permaneceu na Itália, onde ela tem outras agendas relacionadas ao foro da ONU para tratar de fome, né? A primeira-dama permaneceu na Itália, mas Lula voltou já às 2 da tarde, embarcou de volta para o Brasil, porque tem essas e outras questões para resolver. No fim, a crise política está também contaminando a possível indicação do presidente da República, quer dizer, a necessária indicação do presidente da República para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O fato de o Congresso ser indócil a Lula acabou se tornando uma arma para que esse mesmo Congresso, ou pelo menos uma dessas casas, reivindique de maneira muito eloquente a indicação de um de seus quadros. Para você ter uma ideia, tem o senador dizendo que se não for o Rodrigo Pacheco, nem sequer será pautada na Comissão de Constituição e Justiça a sabatina do escolhido. Quem que não será pautada? Anistia não é pautada, PEC da blindagem não é pautada, não sei o que não é pautada, e agora? Por Lula. Então, assim, a coisa está começando a ganhar um ar muito intrincado, Sarza, e o próprio Supremo Tribunal Federal espera se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos dias,
foi esse ministro quem... O jogo virou, meus amigos. O jogo virou e a articulação está num nível pesadíssimo. O Messias não vai conseguir subir, tá? Sóstenes critica possível indicação de Messias para o STF. Esquerdista evangélico, porque ele também quer ter ganho eleitoral. O Lula tá fazendo uma estratégia muito bem feita, tá? E agora tem a cereja do bolo. Essa reuniãozinha aqui, ó. Os bastidores da reunião do Fachin, Gonê e Alcolumbre. Basicamente, reuniu todo o sistema para decidir o futuro do próximo ministro do STF. E quem que eles querem? Exatamente, eles querem o Pachequinho. E aí, muito provavelmente, considerando o cenário político atual e que o Lula abriu um fronte de guerra com o Senado agora, não acredito que ele vai conseguir aprovar o Messias. Quem vai definir quem vai ser o próximo STF vai ser o Moraes, vai ser o Senado e vai ser essa galera. Floriano, o Pacheco é bom pro Brasil? Não sei. Eu acho que os dois são muito ruins. Talvez o Pacheco seja menos pior, mas o Pacheco tem influência do Moraes. Qual que é pior? Aí você me responde aqui nos comentários, qual que é pior? Você colocar o Pacheco com influência do Moraes ou você colocar o Messias com influência da esquerda e do Lula? Eu realmente vou me abster de dar um veredito porque eu não sei. Os dois são muito ruins. O que pode acontecer também é ficar essa guerra, esse enrola-enrola e jogar essa indicação para o próximo presidente. Mas isso é pouco provável. Dito isso, se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever nos 3 canais, tá? Então curte o vídeo, não se esqueça e até a próxima. Um abraço!